Saudações, queridos e queridas, está no ar o especial ACL 2017 e graças aos deuses, graças a tudo, muito feliz, né? Após 10 anos, o Urawa Reds foi campeão da ACL, conseguiu seu bicampeonato e após muito tempo, exatos 9 anos, temos finalmente um campeão japonês de novo, né? Lembrando que o último campeão japonês foi o Gamba Osaka lá em 2008. E agora, após muito tempo, temos mais um japonês. Bom, o programa é diferente, mas como sempre, você estará com o poder deles falas, o Barbudinho Alegria da apresentação. E comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Até que enfim, né? Depois de anos e anos, o fardo tirado das costas. Mais um campeão japonês, Thiagão, da CL. Exatamente, Urawa Reds. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos queridos amigos. Estamos no topo da asa mais uma vez com o time. Muito bom, faz basicamente quase 10 anos que o japonês não vencesse a CL. Um domínio extraordinário assim, de times da China, da Coreia e até times do Extremo Oriente. E finalmente a gente volta com o time do Urawa, né, que era teoricamente a nossa maior aposta, né, para ganhar a CL, já que o Kashima meio que abriu mão do campeonato, acabou sendo desclassificado no meio da competição e abriu os olhos apenas para o campeonato japonês. O time do Urawa fez o caminho contrário, né, viu que a J-League não poderia funcionar muito bem esse ano, troca de técnico, alguns problemas internos, o time acabou se voltando praticamente para o torneio de mata-mata e fez isso de uma maneira extraordinariamente perfeita. O time foi campeão com méritos, com louros, e a gente volta a poder falar bem de ACL, que é uma coisa que a gente vive falando no Hinomaru, que os times japoneses deveriam dar um pouco mais de atenção, meu querido meu querido amigo Elias Fallers. Até bugou de emoção. Até bugou de emoção, é isso aí. Bom, antes de a gente falar dos times, tudo que aconteceu, vamos falar como que foi a campanha dos japoneses. Lembrando que os classificados eram o Kashima Antlers, né, que foi o campeão, Urawa Frontale e a equipe do Gamba. Lembrando que o Gamba foi o único time que não jogou direto na fase de grupos, né, teve que passar por um playoff e acabou derrotando aí nesse playoff a equipe do Johor Daru da Malásia, né, no agregado aí acabou derrotando por 3-0 no placar agregado. E já falando ali das fases de grupos, falando do grupo E do nosso querido Kashima Antlers, né, Mr. Thiago Henrique Cruz, que ficou da seguinte maneira, né, o time terminou na primeira colocação com 12 pontinhos, na frente do Muangthong United da Tailândia em segundo com 11, o Ulsan, que é um papa capinha, falar, um papa títulos aí, papa capinha é fogo, hein? Em terceiro com 7, lá na última colocação, o Brisbane Roar da Austrália com 4 pontinhos, lembrando que esse era o grupo considerado o grupo da morte, né, porque eram times fortes e o azarão Muangthong acabou ficando na segunda colocação. E a campanha do Kashima na primeira fase foi a seguinte: derrotou o Ulsan em casa por 2-0, depois perdeu em casa pro Muangthong da Tailândia por 2-1, depois derrotou o Brisbane por 3-0, no jogo da volta perdeu, né, a única vitória da equipe australiana foi para cima do Kashima. Depois disso, na quinta rodada, goleou fora de casa o Ulsan por 4-0 e fechou a campanha derrotando em casa a equipe do Muangthong por 2-1, Thiagão. Pois é, o time do Kashima, ele veio como campeão da J-League, como o time mais bem estruturado, teoricamente, junto com o time do Urawa Reds, que tem uma base fenomenal também, até por isso os dois times foram longe da competição, e o Urawa campeão. O time do Kashima, ele teve alguns sustos, né, mas assim, sustos que podia falar, poxa, o Kashima vai acabar flopando, acabar passando como segundo, mas em nenhum momento o time do Kashima passou um certo apuros, né? E uma observação interessante é que esse ano, Elias, nenhum dos 3 times da Austrália conseguiu passar sequer de fase, né, cara, na CL, né? Então, pra você ver a crise do futebol australiano, né? E foi exatamente isso que eu pensei quando eu vi ali. Falei, caramba, realmente a Austrália passou para a Copa do Mundo, vencendo ali, jogando repescagem e tudo mais, mas realmente o time da Austrália, o futebol australiano vem numa crise inacreditável, né? O Western Sydney último, né?
o Brisbane Road, então assim, é complicado a situação que vive, né? Mas o time do Kashima acabou mostrando seu favoritismo, né? Já que o Ulsan Hyundai acabou flopando nessa competição e passando o Kashima e o time da Tailândia, que já era um feito muito grande pro futebol tailandês, né? O seu time acabou passando para a segunda parte, e o Kashima meio que já na quarta, quinta rodada já estava aí até possivelmente jogando algumas partidas com times mesclados, porque saberia que passar de fase seria algo um pouquinho mais fácil do que outros times japoneses que estavam na série em 2017. Queria saber de onde que eu tirei o papacapinha, que eu dou uma bugada aqui. Mas enfim, continuando aqui a campanha dos japoneses no grupo F, tivemos o Urawa, né? O Urawa que ficou em primeiro lugar, olha só os japoneses, hein? Com 12 pontinhos. Em segundo, Shanghai Sepig da China na segunda colocação com 12 pontinhos. Depois o FCCU na terceira com 6 e o Western Sydney também com 6 pontinhos, lembrando que esse também era considerado um grupo da morte, né? Mesmo com grupos difíceis, os clubes japoneses conseguiram sobressair, terminando na primeira colocação. E olha só os resultados do Urawa. Na estreia já começou bem, metendo 4-0 fora de casa para o Western Sydney, depois meteu 5-2 no FCCU em casa, depois acabou perdendo para o Shanghai Sepig. Geralmente o time japonês pipoca contra chinês, né? Perderam de 3-2. Mas deu troco, né? Venceu por 1-0 a equipe do Shanghai no retorno. Depois meteu 6-1 no Western Sydney lá no Japão. E encerrou a participação na primeira fase, perdendo em casa pelo Seul no placar de 1-0. O Urawa não levou sustos, foi regular, acabou tendo aí apenas 2 derrotas, né? Mas passou de boa. Claro que o saldo ali acabou decidindo a primeira colocação, mas passaria de fase tranquilamente, porque as outras 2 equipes sequer assustaram, né? Com certeza. E esse time do Xangai, né, o Shanghai Sepig, é um dos times que chegaram na série também por esquema de playoff, né? Acabou tendo que fazer um playoff assim como o Gamba fez ali, né? Uma pré-ACL e tudo mais ali, acabou vencendo o time do Kashima e surpreendendo, né? Ele veio com basicamente um dos times que a terceira força lá do campeonato chinês. Chegou desbancando o time coreano, né? E o time da Austrália acabou vindo apenas para bater, acabou ficando nessa última colocação indigesta. E o time do Urawa que começou bem o campeonato e tudo mais ali. Logo depois teve tudo aquela. No meio até antes de terminar ali a primeira fase da CL, já começou a ter os problemas internos junto com o Petrovic e tudo mais. O time já não ia muito bem na J-League. Então foi basicamente quando o time de Saitama viu que para 2017 o caminho mais fácil era vencer realmente a CL ou ir o mais longe possível, né? A gente sabe que os times japoneses eles são vistos às vezes como azarões dentro do campeonato, né? Porque faz tempo que o time japonês não vencia, e também como tem um histórico muito ruim, onde as equipes deixam a CL como um plano B e vão sempre priorizando mais o campeonato nacional. Mas esse ano, com mudanças de regras em questão de premiação, parece que a ACL virou um pouco mais atrativa, né, para os times japoneses principalmente, que já ganham muito bem. Então é interessante essa briga pela vaga do Mundial. E como Elias falou, né, não teve muitas dificuldades, apenas 2 derrotas, mas acabou aplicando algumas goleadas, né, quando teve a possibilidade, e isso fez com que o time ficasse com louvor numa primeira classificação, né, no grupo F, onde ele estava. Uhum. A coisa mais bugada mesmo aí da CL é que o campeão não tem vaga direta, né? Não, isso é ridículo. A gente viu isso depois quando a gente estava discutindo isso até no último Hinomaru sobre seleção, né? E sobre a J-League, e pô, não faz muito sentido, né? Por causa que o cara é campeão, mas mesmo assim, se ele não for campeão e não conseguir uma vaga direto pelo campeonato, ele não vai, né? Então, tipo, meio bosta isso, né? Mas é engraçado que o vice, né, o Al Hilal, conseguiu porque foi campeão na temporada do árabe, mas enfim, bem isso, né? Enfim. São coisas, como o Thiagão disse, né, coisas que a FC, a Confederação Asiática, apronta, né? Bom, continuando aqui com os times japoneses, no grupo G caiu Kawasaki Frontale, né, terminou na primeira colocação com 10 pontinhos, seguido do Guangzhou da China, o Evergrande, né, com 10 pontinhos também. Em terceiro, o Swan Samsung
Blue Wings da Coreia do Sul com 9 pontinhos. E o Eastern de Hong Kong, né, com apenas um pontinho. Aí foi um grupo mais disputado, né? Foi decidido aí na rodada final as classificações. E a campanha do Frontale, Thiagão, foi a seguinte, ó. Empatou em 1-1 na estreia com o Suwon pelo placar... empatou em 1-1 é pelo placar de 1-1, né, burro? Enfim, na segunda rodada empatou de novo, dessa vez fora de casa com o Eastern de Hong Kong. 1-1, olha só que coisa, hein? Começou meio zoado. Depois na terceira rodada empatou de novo em 1-1 com o Guangzhou lá na China, né? Na quarta rodada empatou em 0-0 com o Guangzhou. Olha só, rapaz, 4 empates seguidos, né? Depois, na quinta rodada, venceu fora de casa 1-0 o Suwon. E na última rodada, meteu 4-0, aí deslanchou de vez, né? Na equipe de Hong Kong. Olha que coisa maluca, rapaz. 4 empates seguidos aí. E mesmo empatando, tanto conseguiu classificação de maneira invicta, né? Que coisa. Pois é, o time chinês, que também conseguiu 2 vitórias e 4 empates, acabou ficando em segundo. A diferença é que ele fez 18 gols, né? E tomou 5, né? Enquanto o time do Frontale fez apenas 8 gols, tomou apenas 3. Ficou com um saldo, um saldo teoricamente menor, mas o time ainda conseguiu, ainda por algumas questões, ainda ficar bem colocado. Mas era um grupo muito complicado, né? Porque tinha o time sul-coreano, que acabou ficando em terceiro e ficou apenas 1 ponto fora da vaga, né? O time de Hong Kong estava lá a passeio, né? Dificilmente ia conseguir lutar por alguma coisa, nível muito diferente, mas o time do Frontale já tinha conseguido basicamente um milagre, né? Porque esse era um grupo onde qual a gente podia pensar que o time japonês não ia passar, né? Porque era basicamente campeão do ano passado, mas é um time forte dentro da Coreia do Sul, que é o Blue Wings. Então o time do Frontale já conseguiu tirar um coelho da cartola, né? Passando basicamente pelo saldo de gols e tudo mais. Então acabou ajudando bastante ali o time do Frontale estava passando. Claro, né, que o time do Frontale em nenhum momento aspirou o título, né? Ele poderia, no máximo, ali entrar com o Mazarão e tentar correr por fora, que foi onde fez mesmo, né? Mas infelizmente as regras dos campeonatos continentais é aquele esquema, né? Não pode ter de jeito nenhum o finalista do mesmo país, né? Então basicamente, se todos os japoneses passassem ou 3, 1 hora eles teriam que se enfrentar, porque poderia ter apenas um japonês na final, né, contra outros, a não ser que dê alguns problemas de tabela, que aí são outras variáveis desnecessárias para contar agora. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E a única equipe japonesa que decepcionou foi justamente o Gamba Osaka, né? No grupo H, o Jiangsu Suning da China ficou em primeiro com 15, em segundo o Jeju United da Coreia do Sul com 10, em terceiro o Adelaide United da Austrália com 5 e o Gamba Osaka na última colocação numa campanha pífia, né? Com apenas 4 pontinhos. A campanha foi a seguinte, até começou bem, né? Começou metendo 3-0 fora de casa no Adelaide United, depois levou de 4-1 em casa pro Jeju United, o Dedemilson aí, né? Depois perdeu em casa pro Jiangsu 1-0, no retorno levou 3-0 do Jiangsu, depois empatou em casa com a Adelaide por 3-3, né? E na última rodada levou 2-0 do Jeju lá na Coreia do Sul. Campanha decepcionante do Gamba, que entrou aí de última hora na ACL, Thiagão. O problema do Gamba, Elias, foi o seguinte, cara. Por mais que o time já chegou como basicamente ali a quarta força, teve que jogar playoff e tudo mais, o campeonato do Gamba, o ano de 2017 do Gamba já começou todo errado, né? Tudo complicado. O Hasegawa sendo um pouco cabeça dura com o esquema tático, né, não dando a devida atenção pro campeonato. Se você for ver, a gente acabou de falar de 3 times japoneses, alguns com algumas equipes bem chatas, tirando o Kashima, que talvez aí estava numa chave mais fraca de todas. O time do Urawa enfrentou pedreira, o time do Kashima também pegou 2 times pedreiros dentro da sua chave, e o time do Gamba, que basicamente tinha uma chave um pouco mais fácil, né, ali com o Adelaide, que não é o primeiro time da Austrália, né, com o Jeju, que também não é o primeiro time da Coreia do Sul, e um bom time chinês. O time do Gamba poderia assim estar lutando pela segunda vaga.
mas nem isso conseguiu fazer. Em nenhum momento o time do Gamba conseguiu aspirar por uma vaga da classificação. Teve um bom começo, como você frisou, mas depois o time apenas degringolou, não teve chance nenhuma. Teve algumas mudanças táticas durante o campeonato, mas em nenhum momento o time do Gamba foi assertivo para jogar contra os times, principalmente quando jogou dentro de casa, que é onde os resultados mais pífios apareceram, e aí o time acabou amargando essa última colocação na chave, o que, né, prova que às vezes os times japoneses eles têm sim dificuldades severas de jogar campeonatos contra outros times asiáticos, e essa campanha do Gamba ela foi tão ridícula quanto a do FC Tokyo algumas temporadas atrás. Só digo uma coisa, ai, né? É bem isso mesmo. Pra ter feito essa campanha, era melhor nem ter passado no lado do playoff, mas vamos lá, tinha economizado um dinheiro, né, nas viagens que o time teve que fazer. Bom, o cara só suspira, né? Só suspira, de putaça. Quem vê pensa que é um torcedor do Gamba. Enfim. Torcedor pra que se ferre. Bom, enfim. Falando agora das oitavas de final, né? Tivemos aí duelos épicos, jogos legais e jogos complicados. Na parte japonesa, o Kawasaki Frontale se deu bem, né? Meteu 3-1 no Monton United fora de casa. Depois fez 4-1 jogando em casa, né? Por outro lado, na chave o Kashima Antlers conseguiu aí uma proeza, né? Perdeu fora de casa pro Gwangju por 1-0. Depois fez 2-1 jogando em casa, né? E o Urawa perdeu em casa por 2-0. Perdeu fora de casa. Oi, tá complicado o negócio, né? Perdeu fora de casa aí pro Jeju United. Depois venceu por 2-0 em casa, mas na prorrogação fez 1-0 com o placar agregado 3-0. Acabou eliminando os sul-coreanos. Lembra que o Kashima Antlers acabou sendo eliminado porque levou gol fora de casa, né? E essas duas equipes conseguiram a vaga para as quartas, Thiagão. Pois é, o time do Kashima acabou tendo essa infelicidade de ter sido desclassificado pelo gol fora, né? O time do Urawa conseguiu ainda, né, nas quirelinhas lá fazer o terceiro gol, que deu a possibilidade ali do time estar avançando, né? O time do Frontale teve ali uma partida um pouco mais fácil, né? O time tailandês já tinha feito a proeza de conseguir passar para as oitavas de final. Seria difícil conseguir, teria que depender muito de um chaveamento muito feliz para ele, que não aconteceu, né? O time do Japão muito melhor, e aí o time do Frontale acabou passando sem dificuldades. Bom para o time do Frontale, conseguiu uma passadinha de classificação ali para talvez lutar fora do campeonato, mas aí entra aquilo que eu falei, né? Os times começaram a se enfrentar porque não poderia ter japoneses demais no campeonato, né? Então o time do Guangzhou acabou enfrentando o Xangai na sua parte ali, e aí deu Frontale versus Urawa Reds, né? Um jogão de bola, mas ali, né, quando a gente achou que o Frontale ia ganhar alguma coisa, veio contra o Urawa Reds. Faltou perna, né? Nos duelos muito. Aqui, no primeiro jogo o Frontale meteu 3-1 no Urawa, todo mundo pensando, nossa, que maravilha, né? Agora vai. Agora vai se fuder. No jogo da volta, chegou, tá na frente, né? Abriu o placar ele com o Elcinho, mas daí Koroki, Lulu, Rafael Silva aos 39 e aos 42 o Takagi fez o gol da classificação do Urawa, levando o time à semifinal, e a síndrome do quase, né, da equipe do Frontale continuou reinando, né, Thiagão? Exatamente. O time do Frontale fez um primeiro jogo excepcional, jogava basicamente para cumprir tabela ou talvez para fazer um empate no jogo de volta. O time do Urawa foi lá, atropelou o time do Frontale fora de casa, né, e dentro de casa, no jogo da volta, e acabou fazendo um resultado importante, virando por 5-1 e conseguindo passar para a semifinal, né? E o mais engraçado é que o Guangzhou, que é o time que venceu o Kashima, perdeu nos pênaltis pro Xangai, né? O Xangai que foi aquele time que eu falei pra vocês que foi o time que chegou na série, porque também jogou playoff, igual o Gamba Osaka e tudo mais, mas aí como o time chinês levou a sério a competição e teve um banco interessante, teve uma campanha muito, muito louvável, acabou sendo adversário do Urawa Reds, enquanto lá em cima o Al Hilal, né, ia jogar com o time do Persepolis, que é o time do Irã, né, onde então seria a semifinal entre o Al Hilal e
e o Persepolis contra o time do Xangai contra o Ura Reds, e mais um jogo um pouco mais complicado, né, já que o time chinês é bem embaçadinho, mas o time japonês conseguiu carimbar ali em 1-0 no jogo de volta a sua possibilidade de disputar mais uma final, Elias. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só o meu computador que não está maravilha. Pronto. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando aqui mais um pouquinho da nossa querida semifinal, né? Jogando lá na China, o Shanghai Sipig chegou a abrir o placar, né, Thiago? Com o nosso Hulk, conhecido Hulk, né? O japonês aí, jogou muito tempo. Aos 15, depois o Urawa Kokashiwagi chegou a empatar. No segundo jogo, né, no jogo da volta, Rafael Silva conseguiu aí o golzinho salvador, né? Como você viu comentado do Urawa após muito tempo, né, chegando aí numa final. E que alívio, né, rapaz? Finalmente um time japonês na semifinal, aliás, na final, né? Falando aí mais um pouquinho nas grandes decisões, na tão sonhada final, que nós torcedores aí, fãs do futebol japonês, sonhávamos com isso, né? Após muito tempo, a primeira partida acabou terminando 1-1, né? Jogando lá na Arábia Saudita, no King Fahd, né? O famoso estádio lá na Arábia Saudita, que é banhado a ouro, né? É muito bonito aquele estádio. Eu não sei quantos mil quilos de ouro tem aquela porra daquele estádio lá, que é bem foda, luxuoso. É bem foda. Mesmo que nem fosse de ouro, né? Fosse só banho, fosse só pintado, uma coisa que parece ouro, assim, é um negócio inacreditável, né? É um dos estádios mais bonitos do mundo, né? O mais caro, talvez. O empate em 1-1. E na grande final, Rafael Silva marcando o golzinho aos 43 minutos da etapa final, por uma zaga do Al Hilal que foi muito bem na liga toda, indo muito bem no torneio todo, e foi falhar logo na final, né? Numa atrapalhada ali dos defensores. O Rafael Silva fez o gol da vitória e deu título para os japoneses, Thiagão. Pois é, chutando forte de fora da área, um jogo tenso, né, depois do empate fora de casa. O Saitama seria ali, digamos que, o ponto forte para o time do Ura Reds. Um jogo que, se vocês assistirem na íntegra, lembrando sempre, né, que a série tem uma coisa muito interessante. Tem uma organização um pouco duvidosa em questão de qualidade, mas pelo menos uma coisa muito legal, que está muito à frente de outros campeonatos do mundo todo. Eles têm um canal no YouTube e eles disponibilizam lá o jogo ao vivo na hora que está passando, e depois o jogo fica gravado lá por um determinado tempo, gratuito, claro, sem narração, mas vocês podem ver qualquer momento, qualquer jogo da ACL no próprio canal, que é o ACL Hub, né, HUB. Então, se vocês verem, o time do Ura Reds, nem conseguiu assim impor um ritmo de jogo tão grande, né? Teve alguns sustos, o Nishikawa jogou muito bem, o Kashiwagi jogou muito bem, o time todo do Ura Reds foi muito competente na final, jogando com a cabeça no chão, sabe, jogando devagar, sem muita loucura, sem rifar muita bola, jogando realmente com a bola no pé. O time do Al Hilal era um time tecnicamente equivalente ao time japonês, mas com um físico um pouquinho mais elevado, são jogadores muito fortes jogando no time da Arábia Saudita, mas lá no finalzinho, como ele já frisou, uma bola lançada, um erro de marcação dos zagueiros, né? E ali o Rafael Silva conseguiu dominar a bola, bater forte e dar os números finais à partida, fazendo aí finalmente o time japonês vencer a ACL. Foi festa, tem vídeo mostrando como é que foi a reação dos torcedores do Japão, torcedores do Saitama, do Ura Reds e tudo mais, e foi uma festa muito bacana de voltar a ver um time japonês voltar a jogar o Mundial por estar vencendo o campeonato mais importante da Ásia, que é a ACL. É o famoso yeah! Exatamente. E com isso o Kashiwagi também foi considerado, né, para o jogador do campeonato. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora torcer para que continue aí esse legado do japonês, né? E com esse título aí, o Urawa, da fase moderna, né, do pós-J-League aí, é a equipe japonesa que mais venceu na série, né? Lembrando que os outros times têm apenas um título, cara.
Então com certeza o time entra. Tem alguns bicampeonatos, bicampeões dentro da CL, né? Se você for ver todos os 4 bicampeões, mas tirando o título do Gamba, é o time que mais venceu, entra num grupo muito seleto, né, de bicampeões da CL. É uma coisa que faz muita diferença dentro dos times asiáticos. E agora uma chance para jogar o Mundial, quem sabe, né, uma final contra o time campeão lá da Champions League, que é basicamente sempre o time da Champions League mais um, a não ser que aconteça acho que nem tem como, né, acontecer uma catástrofe muito grande, dar uma final muito diferente, mas o time do Urawa é com certeza o time japonês mais bem qualificado para estar jogando, né, um campeonato de mata-mata, porque o time sabe, né, e infelizmente o time do Urawa não vence o campeonato com o Petrovic, né, que era um sonho muito grande do treinador vencer alguma coisa com o time, foi ele sair, né, para estar mudando, né, a filosofia do time e conseguir o campeonato, mas com certeza esse título do técnico Rory com certeza manteve a base que um dia foi criada pelo técnico que já não está mais lá, mas com certeza ajudou muito, né, a angariar esse título. E agora vamos ver, né, vamos esperar agora o final do ano. E eu tenho uma dúvida, Elias, eu tenho aqui uma dúvida para falar para você. Opa. Será que vão inventar de convocar jogadores do Urawa para jogar a Copa do Leste da Ásia? Provavelmente sim, né? Como é uma base 100% de J-League, né? Tem que ser jogadores que atuam no país. Provavelmente aí vão pintar umas novidades aí, umas bizarrices nessa convocação, né? Eu espero que não tenha muitas convocações de jogadores do Urawa Reds, até porque sabe, a Federação Japonesa de Futebol sabe o quão importante é o time do Urawa chegar inteiro, né? Então eu espero que não tenha essas loucuras de colocar jogadores do Urawa demais assim dentro da série, assim como fez o senhor Ali Rodite de convocar inutilmente o Kuroki para a seleção e não utilizá-lo, né? Então vamos aguardar para ver quando sai convocação e tudo mais aí. Mas agora com certeza o time do Urawa volta os seus olhos 100% para o Mundial. E com certeza estaremos lá assistindo e torcendo para o nosso time japonês. Por sorte acabou não influenciando aí a campanha do Urawa na CL, né? Porque, sim, meu Deus, torcedor do Urawa ia ficar pistola, né? Exato. Já ficou com as convocações desnecessárias, né? Ainda mais se acontecesse alguma coisa e tivesse influenciado no final do campeonato, né? Não, mas o torcedor do Urawa pode ficar um pouco tranquilo, porque os jogos do leste asiático acontecem no dia 9, né? O primeiro, no dia 12 e no dia 16 de dezembro. Se bem que o Mundial vai acabar dia 16, né? Então, não sei. Ficou esse impasse aí, cara. Olha. Se vai ter convocação ou não. Então, por isso que eu acho que não seria uma boa ter jogador do Urawa nessa convocação, entendeu? Mas é difícil não ter, né? É difícil não ter um Nishikawa, né? Um Kuroki, né? É difícil não ter. Um Mataruendo, né? É difícil não ter. Vamos ver se o Urawa vai mandar uma carta, né? Pra JFA. Ver como é que vai ser. Porque nesse momento, na base que vem sido convocados ultimamente, temos o Nishikawa, né? Tem o Makino. Tem também o Wataru Endo, né? Que é convocado às vezes. Também o Nagasawa. Também o Kuroki, né? Não sei se o Kuroki vai ser convocado. Mas enfim, são jogadores importantes, né? Lembrando que até da última vez, lá em junho, o próprio Gadinho acabou já sendo convocado também, né? Então, não sei. Vamos ver se a JFA aí será solidária, né? Seria bom, porque realmente eu acho que não vai fazer muita diferença. Os jogadores que estão na seleção principal não correm risco de não participar da Copa, principalmente o Makino, o Ataru e tudo mais. Talvez o Kuroki ele seja aquele que não está 100%, mas acredito que nesse momento é melhor eles pensarem literalmente apenas em Mundial, né? Mas fica aí a incógnita no ar, né? O que a federação vai fazer, o que o time do Urawa vai fazer perante se tiver essas convocações, ou se vai ter algum tratado ali para apenas um ou outro jogador, né? Talvez ali um atacante ou só
só algum zagueiro, para nenhuma das duas partes acabar entrando em conflito e tendo problema nas competições, que é importante o Japão ir bem na Copa da Ásia, assim como também é muito importante o Urawa jogar bem o Mundial e assim fazer uma final com o time europeu, que teoricamente, né, é a ideia mais possível, né, nesse momento. Tem alguma outra coisa que você tira de positivo aí das equipes? Eu achei interessante porque foram longe, né? Pelo menos duas equipes aí chegaram às quartas de final, tirando o Gamba, que foi uma decepção, né? E o Kashima, que acabou não indo mais longe por puro azar, né? Exato, então eu acho que você já adiantou uma coisa que eu ia falar. A parte positiva foi isso, né? Três times passando para a próxima parte, quase a gente teve os 3 japoneses passando para as quartas de final. O Kashima não passou por questão de detalhes. Os times japoneses levaram a sério esse na competição. Fiquei satisfeito com isso. Então, acho que assim tem que ser. Né? A gente não estou cobrando que o Japão vença todos os anos a competição, mas que os times japoneses, pelo menos, figurem entre os possíveis campeões. Né? Então, sabe, que tem ali 3 até 4 times japoneses, porque, teoricamente, esse ano, todos os times poderiam passar de fase. Todos os times japoneses teriam a possibilidade de chegar até a oitava de finais. Então, passou 3... né, teve 2 que acabou se degradando, então sabe assim, os times eles levaram a sério, jogaram bem, né, foram feito um marketing muito grande em cima da série esse ano, o time japonês, então sabe, mostra que talvez vai ter uma mudança de talvez posicionamento. Acho meio bosta essa ideia de não ter o Urawa na próxima temporada na CL, porque o campeão não ganha essa possibilidade, a não ser que eles mudem a regra. Mas se não tiver o Urawa ano que vem, que pelo menos os times japoneses que ali estão levem a sério a competição, porque alguns times que poderiam, que chegarão na série ano que vem, são times que não estão acostumados a ir muito longe nessas competições, então é uma chance de ser isso, possivelmente do Kawasaki o Rei Sol, né? O Kashiwa Rei Sol acabar mostrando que também pode ser times bem competitivos mesmo jogando fora do Japão. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse resumão completaço dos japoneses da série. Até pedimos desculpa pela demora, né? Mas realmente nós estávamos aí esperando o desfecho, ver tudo o que ia acontecer. E felizmente foi muito feliz, né? Fico aliviado, fico tranquilo, porque foram períodos aí de vacas magras, né? Entre 2008 e 2017. Com certeza. Tanto que, se vocês olharem nos Hinomaru sobre a série de 2015 e 2016... Era 15 minutos sempre, cada programa. Então, isso é sempre putaço, né? Porque a gente via a maneira com que alguns times entravam em campo, que realmente era de dar desgosto. Mas agora as coisas mudaram nessa temporada, e a gente espera que isso continue, né? E a gente vai voltar a falar sobre a CL assim que as datas e as equipes fecharem, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso também, meu querido amigo Elias. Maravilha. Bom, galera, voltamos no ano que vem com o especial CL, mas fiquem de olho porque nós falaremos sobre o Mundial, né? Teremos um programa especial do Mundial de Clubes com a presença do nosso querido Urawa Reds. Certo, Thiagão? Valeu, Elias. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Um abração e Hinomaru levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, galera. Valeu. Tchau, tchau.